Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu mais novo programa de entrevistas, o Entre Nós do Saquarema da Informação. E esse é apenas o começo de uma série de entrevistas que vai trazer muito conhecimento, muitas histórias interessantes e pessoas incríveis que vão agregar muito na vida de vocês. E hoje, o tema de hoje nós vamos falar sobre dependência emocional e ansiedade. E eu trouxe uma pessoa incrível para falar sobre isso, Ana Carolina, psicóloga, especialista em ansiedade, que vai falar com a gente sobre esse tema e a gente vai conversar um pouquinho sobre dependência emocional e ansiedade, dois males que acometem muita gente aqui no nosso país, na nossa cidade e que sai até no mundo, não é isso, Ana? Exatamente. Primeiro quero agradecer pela oportunidade e a abertura de estar falando sobre duas questões que são de saúde pública, né? Se a gente pensar no cerne da questão. Então, é importante da gente trazer esse debate e cada vez mais falar sobre esse assunto, desmistificar, né? Quebrar aí os mitos e dar acesso à informação de qualidade para as pessoas. Então, sou muito grata como pessoa por ter sido convidada, considerada e como profissional da saúde mental também. Muito bom, Ana, muito bom. E você também é coautora do livro Eu, Tu, Nós, que vamos conversar sobre relacionamentos. Falar sobre dependência emocional e relacionamentos. Esse livro foi, assim, literalmente um achado, né? Foi um convite que veio da Suzana, que é uma das coordenadoras editoriais, que me encontrou pelo Instagram por conta do trabalho voltado para mulheres. E aí ela me fez esse convite de falar sobre dependência emocional. Tem outras autoras que falam sobre outros assuntos relacionados também a relacionamento, divórcio, o impacto do relacionamento na criação dos filhos e tudo mais. E o meu capítulo é um capítulo que vai falar sobre dependência emocional e que, por acaso ou não por acaso, tem total relação com o desenvolvimento de ansiedade feminina, que é a minha especialidade. Muito interessante, Ana, muito interessante. E a ansiedade é uma coisa, assim, terrível, né? É um mal que nos acomete mesmo a todos, praticamente. Mesmo as pessoas que não são muito ansiosas, em determinados momentos da vida, tem aquele momento de ansiedade ou de intensidade da ansiedade, não é isso? Depois da pandemia, a gente teve aí um boom de casos de ansiedade. A Organização Mundial de Saúde divulgou um número que é absurdo, né? Alarmante para a gente. Mais de 18 milhões de pessoas têm um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Mas é importante dizer que a ansiedade é um processo natural, então todos nós temos ansiedade em determinado nível. A questão é, quando essa ansiedade passa a ser um problema? Em que momento que ela deixa de ser um recurso natural protetivo que vem lá dos nossos ancestrais, que não tinham a Majur, por exemplo, para fazer a medição do tempo e precisavam inferir coisas. A ansiedade chega nesse lugar, né? De mecanismo de proteção, de inferências de risco que os nossos ancestrais lá atrás colocaram ali imputado no nosso cérebro. O problema é que a sociedade, o mundo evoluiu, a gente não tem mais os riscos que os nossos ancestrais tinham antes e ficamos com aquele marcador ali. É verdade. Então, em vários momentos, ela é benéfica para a gente, ela nos protege de determinadas coisas, né? A gente consegue identificar, por exemplo, quando situações podem ser ameaçadoras para a gente. Então, se a gente está, por exemplo, caminhando numa rua escura e alguém atravessa ali para o teu lado, a ansiedade te avisa, olha, se prepara, porque pode ser que você tenha necessidade de correr ou de lutar com essa pessoa. Pode ser um risco. Pode ser um risco. Então, ela é super favorável e a gente não pode trabalhar para eliminar ela. Agora, quando esse risco ele é um risco irreal, quando esse risco passa a ser presente na nossa vida cotidianamente, de uma forma intensa, de uma forma que limita a nossa ação no mundo, aí a gente está falando de um transtorno de ansiedade que precisa ser tratado. Entendi. Então, todo mundo tem ansiedade, gente, não tem como eliminar. A gente precisa estar atento em que momento que essa ansiedade vai sair do nível que a gente considera normal e necessário até para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né, no mundo.
Quando ela sai de uma questão protetiva para se tornar uma coisa compulsiva. Exatamente. Ou exacerbada. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova e fico ansiosa, isso é normal. Eu tenho ali um risco identificado e eu vou usar essa energia. Eu gosto de dizer que a ansiedade é uma energia. Sim. E que a gente pode canalizar essa energia para estudar mais para uma prova, por exemplo, para se preparar melhor para uma apresentação. Agora, quando essa energia ela vira a vilã, né? A gente vive em torno disso, dessa preocupação, desse medo exacerbado, aí a gente está falando de transtorno de ansiedade. Aí isso sim precisa ser cuidado. Aí se torna um problema. Aí se torna um problema. É verdade, é verdade. Eu fui uma criança e um adolescente muito ansioso. E por conta disso, eu fui uma criança e um adolescente bem gordinho, porque eu descontava na comida toda aquela ansiedade. Então, passei boa parte da minha vida sendo gordinho por conta de descontar na comida a ansiedade. Mas com o passar do tempo, até a maturidade, eu comecei a controlar melhor isso em mim, né? E eu acho que aí é que está a chave da mudança, né? Você conseguir entender o ponto que essa ansiedade é boa e benéfica, e quando ela começa a se tornar algo muito ruim para a sua vida, no qual você precisa controlar ou aprender a controlar isso. Exatamente. Né? O comportamento alimentar está muito associado ao comportamento da ansiedade, porque na ansiedade, imagina, a gente precisa se preparar para lutar ou para correr. Então, o nosso sistema frontal ali, que é o sistema que vai tomar as decisões, ele fica adormecido. Você não pode pensar muito, você tem que lutar ou fugir. Então, ali que está o freio, falar, olha, você não pode comer doce toda hora, você não pode comer o que você quiser toda hora. Ali está adormecido. Então, é o momento que o comportamento alimentar fica um pouco mais desregulado. Mas você falou uma coisa que eu acho que é a chave, que é o autoconhecimento, da gente olhar para a gente e entender se aquilo ali ainda é um recurso que me ajuda ou se eu já preciso de ajuda para lidar com aquela questão ali, né? Com certeza. E quais os efeitos da ansiedade na vida pessoal e profissional de uma pessoa? Olha, na vida pessoal, se for uma ansiedade que não limita, eu sempre digo que a chave é você observar o quanto isso te limita. É verdade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um medo tão exacerbado do futuro que não conseguem tomar ações relacionadas à vida, né? É verdade. Então, se você... aquilo ali virou uma limitação, é uma questão. Na vida pessoal, no relacionamento, no cuidado com os filhos, quando eu atendo mulheres, né? Eu atendo muitas mulheres, a ansiedade feminina voltada para a maternidade é uma coisa absurda, são medos irreais. Eu digo, tá, mas qual que é a evidência que você tem que vai acontecer tal coisa? Ela, não tem, é um medo irreal. Então a gente vai precisar perceber quando isso foge do controle e olhar na nossa vida como que isso está impactando. Se eu estou, por exemplo, mais ansiosa por uma mensagem, né, esperando uma mensagem, se eu sofro esperando essa mensagem, se a pessoa não responde. Então, a ansiedade ela vai estar sempre ali, porque é um recurso natural, e eu vou precisar perceber onde é que ela fala mais alto. É no meu relacionamento? Eu estou mais controladora? Eu estou me sentindo mais desconfortável porque a pessoa não chegou na hora que ela disse que ia chegar? Eu estou protegendo meu filho de viver as experiências da infância porque eu tenho medo do que possa acontecer com ele? Isso acontece muito. Acontece muito. Então, a autoobservação, a autoconsciência salva a gente, né? Sem dúvida. Então, se perceber, sair do automático, acho que é o caminho ali para a gente conseguir diferenciar o que é patológico. Eu não gosto de falar essa palavra patológica porque assusta. Eu chamo de ansiedade tóxica e ansiedade positiva. A ansiedade positiva é essa que ajuda a gente, que impulsiona, e a tóxica é essa que limita, que faz sofrer, que precisa de suporte psicológico para cuidar. Agora, a nossa sociedade, o que a gente vive hoje em dia com as redes sociais, né, e tudo que a internet traz para a gente, também é um fator muito importante nessa questão da ansiedade, de aprovação social. Total. Né, porque a sociedade nos empurra a ter essa aprovação social e estar sempre se mostrando bem, se mostrando acima, se mostrando a comparação. Inteiro. Não é à toa. Um estudo agora recente, de março, se não estou enganada, surgiu um dado muito interessante, voltado para o feminino, porque é a minha área, então, de interesse, que a cada 10 pessoas com diagnóstico de ansiedade, 7 são mulheres. Esse número não é à toa. Não. Nós temos um sistema cultural
que imputa responsabilidades e papéis sociais nas mulheres que é diferente, que traz um peso maior. Então a mãe tem que ser a melhor mãe, a esposa tem que ser a melhor esposa, a pessoa tem que ser a melhor pessoa porque ela está comparando com a outra. Então tem muitos papéis sociais e responsabilidades sociais que acabam exacerbando os sintomas da ansiedade, no caso do público feminino. E assim, a gente vai precisar criar estratégias de construir uma nova realidade, porque isso é cultural. Sim. E a cultura, ela não é estática, ela é movimentada. Então a gente exatamente. precisa hoje ter novas práticas para construir outras culturas, né? Outras formas de viver para as mulheres que descendem de nós não passar por coisas que nós, nossos avós, nossas mães passaram. É verdade, excelente. E assim, a cultura, ela leva tempo para mudar também. Leva tempo para mudar. Bastante Precisa começar tempo. de alguma forma. Tem que começar. A gente precisa fazer um movimento aqui, um movimento ali, e ir mudando as formas de se relacionar para construir um futuro mais saudável emocionalmente para a gente, né? Exatamente, como você falou, porque essa pressão social é muito grande, né? Então, principalmente com as redes sociais hoje, a mulher tem que estar sempre linda lá, né? A pessoa tem que mostrar uma característica que não só que ela não tenha, mas que naquele momento, de repente, ela não tem, mas ela tem que se mostrar. É tão cruel isso, né? Porque a gente compara com um recorte. É verdade. Eu gosto de dizer lá no Instagram, na minha bio, tá lá, psicóloga e mulher da vida real. Gente, eu não tô arrumada sempre. É verdade. Eu não tô presente no Instagram sempre, porque eu tenho uma vida Sim. que a gente tem que fazer. Offline, né? A gente tem que lidar com muitas coisas offline. É verdade. Então eu não tô lá sempre, eu não tô arrumada sempre. Então, eu sou a mulher da vida real. Eu acho que isso conecta muito com as minhas pacientes, porque elas também são mulheres da vida real, que têm criança para cuidar, casa para cuidar. E esse recorte, ele é cruel porque a gente não sabe o que está por trás ali. Muitas vezes, quantos casos a gente tem notícia de pessoas com um nível de depressão altíssimo, com um nível de ansiedade altíssimo, influências, né? Aí, pessoas públicas que estão lá na foto, fazendo fotos lindas, né? Fazendo uma super presença digital incríveis. E por trás da câmera tá com um adoecimento mental intenso e, enfim, e até solitário, né? Com dificuldade de dizer sobre isso, porque afinal ela é uma pessoa pública que posta uma foto feliz e sorridente. Como ela vai dizer que tá com depressão, que ela né? tem problema. Como ela vai dizer que ela tem problema? Como que ela vai dizer que ela tem problema se ela vem de uma vida perfeita? É verdade. Então isso é ruim para quem está do outro lado, que se compara com esse recorte, e para quem está lá também, né? Fazendo esse personagem do digital e que tem as suas questões também. Então a gente precisa sempre entender que aquilo ali é um recorte. É verdade. E tem muita história por trás daquela foto postada, daquele stories postado. E respeitar também a nossa história, sabe? Claro, claro. Respeitar a nossa história. Se o corpo não está no padrão que a sociedade diz que é o belo, esse corpo tem uma história. E eu preciso respeitar essa história também. Esse individualismo, né? Também, né? Então, acho que a grande questão é a gente começar a olhar mais para dentro, entender, né? Que história é essa? Quais foram as concessões que eu precisei fazer para esse corpo chegar até aqui, respeitar isso, valorizar isso, e aí a comparação ela fica mais equilibrada, digamos assim, né? Fica menos desleal, porque eu entendo a história que me trouxe até aqui, me constituiu como eu sou, enfim, com o corpo que eu tenho e com a história de vida que eu tenho. Excelente, Hanna, muito bom. Agora, falando de sintomas, quais os sintomas... A gente tem aqui, ó... Toda uma equipe aqui que tá apaixonada, aqui só ouvindo, captando, entendendo isso aqui, né, galera? Muito bom. Bom, falando de sintomas agora, quais os sintomas que identificam essa questão de aprovação social ou uma intensificação dessa dependência emocional, dessa ansiedade? Quais os sintomas que mostram isso? Eu gosto de dizer que amar o outro, eu acho que é uma das dádivas que a gente tem, né? De se colocar à disposição do outro. E a marca que determina se isso é um amor saudável ou é um amor que já adoeceu é quando você se anula. Então, quando você olha para o relacionamento e você já não se percebe como um ser humano ali... Individual, né? Que tem as suas questões, que tem as suas vontades, que tem a sua percepção de mundo. Quando o outro vira sua exclusiva prioridade, é o momento que a gente pode desconfiar que esse amor virou dependência. Porque você perdeu o seu gosto já. Você já se perdeu. O seu gosto já é o gosto da outra pessoa, já é o gosto da outra pessoa. Então, em junho eu fiz uma imersão para falar sobre comunicação assertiva, né? E aí a gente trabalhou muito a comunicação não violenta.
E ela dizia, mas como que eu vou dizer o que eu quero sem ser combativa? É dizer de forma respeitosa, convidando também o outro a dizer o que é bom para ela, o que faz bem para ela também. Sim. E chegando ali dentro de um consenso de que eu não preciso me perder para estar com o meu parceiro. Sim. Eu posso ser ainda uma pessoa. Né? Eu posso se colocar, né? Se posicionar. Entender. E isso pressupõe autoconhecimento. Exatamente. Isso pressupõe você reconhecer os seus valores, você saber o que é importante para você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que te irrita. Tem um caso muito curioso, justamente nessa imersão. E eu disse assim, tá, mas o que você precisa que ele faça? Ela, eu não sei. O que você precisa que ele faça para te deixar menos angustiada? Eu não sei. E o não saber é difícil, porque se você não sabe, você não consegue comunicar. É verdade. Como que faz isso? Você quer que ele adivinhe, então adivinhar uma coisa que você sequer sabe. Não, né? Não então, existe. A gente precisa fazer esse mergulho, hora ou outra, e começar a entender o que é importante para mim. O que eu posso abrir mão de mim em nome de um relacionamento? Porque eu acho que relacionamento também é concessão, né? É Com você certeza. abrir mão aqui e entender também a necessidade do outro. Mas entendendo sempre que você é uma pessoa tão importante e valorosa quanto o outro parceiro. Ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave. Muito bom, muito bom. E agora, como que as pessoas podem lutar contra esse sentimento de necessidade de aprovação, essa ansiedade que a pessoa fica de querer ser o melhor e fazer o melhor para agradar o outro, para agradar todo mundo? A gente pode pensar a dependência a partir da teoria do apego, né? Que vai falar sobre as influências das nossas relações primárias na constituição da nossa identidade. Sim. Então, vou fazer um recorte, porque a teoria é gigante, tem muitos fatores que são extremamente importantes, mas o apego ansioso, por exemplo, ele vem de relações que os pais, por exemplo, as pessoas significativas, né? Porque hoje nem toda família é constituída por pai e mãe. Sim, sim. Então, quando as suas pessoas significativas são inconstantes, ora te dão carinho, ora te ignoram, ora tá ali para você como apoio, ora te deixam numa situação que você se sente confiante. Então, isso vai gerando um medo na criança ali. Então, eu uma não sei. Ansiedade muito grande. Eu não sei o que eu tenho que fazer para agradar e receber esse carinho. Peraí, então eu vou testando. E nesse teste é sempre abrindo mão de mim mesma. Poxa, deixa eu ver aqui o que agrada essa pessoa. Aí eu vou sempre estar ali tentando agradar aquela pessoa para receber aquela validação. E isso a gente carrega na nossa história. Isso começa lá na primeira infância. Lá na primeira infância. Pode acontecer de situações na vida adulta já a gente ter experiências que marcam essa quebra de confiança e nos deixam mais inseguros. Mas o que o John vai dizer na teoria do apego é que isso vem das nossas relações primárias. E aí como que a gente desconstrói isso? Porque lá atrás a gente está criando as nossas crenças centrais, que é a nossa percepção de quem nós somos, da forma como a gente lida com o outro e olha para o mundo. Sim. Então a maneira de desconstruir isso é você se colocando em análise, né? Entendendo qual é o padrão de crença que está ali dentro da tua dinâmica de vida e da dinâmica de relacionamento com as outras pessoas e construindo novos caminhos neurais, porque se foram construídas na infância, a gente pode reconstruir. Pode desconstruir e reconstruir. Eu brinco até no livro que assim, não é para fazer a Gabriela, mas se assim, vou morrer assim, né? A gente tem a oportunidade de se reconstruir, né? De fazer uma nova leitura da nossa história e atribuir novos sentidos. Então, a chave para lidar com essa necessidade de validação, que é uma das ferramentas que eu trabalho muito na clínica. Na clínica eu trabalho com ansiedade feminina e um dos dispositivos é trabalhar a autoestima. Por quê? Porque a autoestima é esse senso... Eu falo autoestima, mas eu não gosto dessa palavra porque popularizou de uma maneira e ficou banalizada. Fica parecendo uma coisa parece que é só errada. Sobre amor próprio, né? Verdade. Verdade. Autoestima nada mais é sobre as nossas crenças. Sim. As crenças que eu tenho sobre mim, quem eu sou, a forma como eu olho para o outro e valido ou não, a forma como eu lido com o mundo. Então, se eu tenho autoestima, se eu tenho uma crença de eu não sou capaz, eu lido com o mundo assim. As crenças limitantes. Eu olho para o mundo, para os desafios que me aparecem e penso, eu não sou capaz. Não sou capaz. E aí, eu sou ruim nisso. Eu sou ruim nisso. E aí a ansiedade vai lá no alto, porque se eu não me vejo capaz de lidar com aquele desafio, aquilo vira um perigo para mim. Com certeza. Aí pronto, ativo o sistema de luta ou fuga, a crise de ansiedade está instaurada. E às vezes vira uma barreira intransponível. Uma barreira absurda. Então, às vezes, o paciente chega na clínica com a queixa de ansiedade e eu tenho que trabalhar um passo anterior com ele. Eu vou precisar
trabalhar as crenças dele, entender e reconstruir esse processo para que ela consiga se sentir mais confiante, e se sentindo mais confiante, eu não vejo os desafios como tão desafiadores assim. E aí eu sinto menos ansiedade. Com certeza. E você é uma profissional que trabalha com isso, lida com diversas vidas e histórias, mas e a Hannah Carolina? A pessoa Hannah já se viu nessa situação? Como é que foi a pessoa Hannah lidar com isso? Terapeutizada há muitos anos. A terapeuta Hannah é terapeutizada há muitos anos, muito né? Bom. Eu sou filha mais velha de mãe solo, então muito cedo eu sofri o abandono paterno e a gente tem que lidar, tem que seguir. É verdade. Só que a gente segue e as questões ficam, né? Então, muito cedo, acho que desde quando eu comecei a psicologia, eu já fui em busca desse olhar para mim de uma maneira diferente. Então, o tempo que eu me lembro que eu trabalho com psicologia é o tempo que eu também tenho as minhas questões, né? Sim. Às vezes as pessoas olham para o psicólogo e acham que o psicólogo é alguém intocável, alguém que não adoece, alguém que não sofre, que não tem problemas. E, na verdade, não é. Nós somos uns seres humanos, né? Sim, então, claro. Como pessoa, eu faço a minha terapia pessoal, tenho as minhas questões, levo lá os meus lamentos para a minha terapia também. Muito importante. E a diferença é que eu tenho uma autoconsciência muito grande, né? Então eu consigo me perceber no processo, que eu acho que a dificuldade da pessoa leiga é que ela não se percebe. Talvez ela vai ter um insight depois. Sim. Então a gente consegue se perceber no processo ali, mas a gente precisa também de alguém que esteja de fora, olhando para isso, falando, olha, talvez isso aqui a gente vai precisar entrar no detalhe, né? Sim. Então a Hannah tem uma história e que também tem uma história de cuidado. Eu nunca fui ansiosa, eu sou, acho que por conta dessa postura que eu precisei assumir muito cedo, quando meu pai foi embora, as gêmeas das minhas irmãs tinham 5 dias. Nossa. Né? 5 dias, eram recém-nascidas. A única opção que a minha mãe teve era sair para trabalhar. Então eu digo que eu fui mãe aos 5 anos. E eu acho que não deu muito espaço para outra coisa. Então eu sou uma mulher muito segura. Sim. E eu coloco muito em ação. O ansioso, ele planeja muito e visualiza todos os riscos possíveis, todas as possibilidades de dar errado, né? Todas as possibilidades de dar errado. Eu não tenho muito isso. Eu olho uma coisa e falo, não, é por aqui que eu vou, se der errado eu conserto no caminho. Mas eu entendo que isso também é uma forma de me proteger. Que bom. Então, tem momentos que eu falo, não, eu tô forçando a barra demais, eu acho que eu posso mais. Eu tenho essa característica. Não, eu sempre acho que eu posso mais um pouco. Que é uma autoanálise também. Né? Eu sempre acho que posso mais um pouco. Só que às vezes esse mais um pouco estica pra caramba. Então é um processo também de conhecer e falar, não, peraí, vamos aqui para terapia, vamos voltar, vamos olhar para esses... exatamente. Então eu sempre... Terapia para mim é cotidiano, é normal. Muito importante, muito importante. Eu falo para as pessoas, terapia é importante. Terapia é importante. Tire esse preconceito da sua cabeça de que terapia é só pra gente doente. Inclusive o contrário, é pra gente não adoecer, né? Exatamente. É pra gente cuidar da nossa saúde. Então não precisa esperar entrar num processo ansioso, num processo depressivo para ir buscar o cuidado, né? A gente pode ir antes, ir fortalecendo as barreiras e não chegar no nível da medicação, do adoecimento, enfim, nos níveis aí de adoecimento. Elevados, né? A gente pode cuidar antes. É legal, gente, é gostoso, viu? Depois que começa, não quer parar mais, não. É importante, é importante. Os amigos dizem assim, isso é muito analisado. Pois é, muito terapeutizado. Muito bom, muita terapia, muita análise, é importante. Exatamente. Agora, voltando para a ansiedade. Como você acha que a ansiedade ela pode afetar nos relacionamentos? Sejam profissionais ou até pessoais, relacionamentos amorosos? Nos relacionamentos amorosos, o que eu mais percebo é o controle. A pessoa ansiosa tem uma necessidade de ter o controle para se preparar, para estar pronto para os eventos, né? E a grande questão é essa, a gente não consegue ter controle de tudo. É verdade. Então, às vezes, esse controle vem no formato de ciúme, de controle de rotina. Isso afeta muito. E no comportamento, né? Do dia a dia ali. E, por outro lado, a gente tem uma forma de adoecimento que não tem cara. É verdade. Então, uma queixa que é muito frequente é: eu não posso falar que eu tô com ansiedade, porque as pessoas não acreditam, acham que é frescura, acham que eu tô inventando uma história.
Então, às vezes, o parceiro também não tem essa leitura de que aquele sintoma, de que aquele cansaço, aquela exaustão, aquela indisposição é parte de um quadro de ansiedade, porque não tem cara. E geralmente vai ao médico, o médico diz, não, o coração tá ótimo, tá tudo certo com você, tá tudo ótimo. Colesterol tá bom, tá tudo certo contigo, e a pessoa vai embora assim, ué, gente, mas eu tô passando mal, eu tô com o coração acelerado, eu não tô bem, como pode? E aí o parceiro fala, não, o médico falou que você tá ótimo, isso daí só pode ser frescura. Então afeta no sentido de controle e afeta também na falta do acolhimento e dessa percepção de que sim, é uma questão que precisa de um acompanhamento profissional, sabe? Com certeza. E hoje em dia existe um termo muito recente que é o love bombing, né? Que é uma tradução aqui direta, que seria o amor bombástico, né? Então, avassalador que vem, que arrasa, aquele amor intenso que você sente logo que você já está começando o relacionamento. Eu caso amanhã. E você já coloca esse amor todo nas redes sociais, com fotos, com mensagens de amor e carinho e afeto. E é uma coisa muito intensa que pode se tornar uma coisa perigosa. Né? Muitas vezes pode virar um amor tóxico. Ou sufocante. Exatamente. O que você acha disso? Eu acho que a gente precisa trabalhar a expectativa do relacionamento, sabe? E isso fica descontrolado à medida que eu coloco todas as minhas fichas de felicidade no relacionamento. E aí a gente volta lá para o caminho do início, né? Que é, eu não me percebo uma pessoa valorosa, digna de ser amada, eu preciso dessa validação do outro. E aí eu encontro exatamente o encaixe perfeito, alguém que me valida. A expectativa vai lá no alto. O problema é que isso é insustentável a longo prazo, a gente não consegue manter isso para sempre. E aí, quando essa expectativa toda não é atingida, é a confirmação da crença de que, de fato, eu não valia a pena. De fato, eu não sou uma pessoa digna de amor. Olha só o que essa pessoa fez. Sou eu que não presto, sou eu que não sou bom o suficiente. Fui eu que acabei com tudo. Então, volta sempre para uma questão de você entender o teu valor, sabe? De olhar para dentro, se colocar como prioridade do seu amor, se nutrir com isso e, a partir disso, distribuir amor, né? De viver um amor que seja tranquilo, saudável e que o outro seja muito importante para você e que você tenha consciência de que você não vai morrer se esse outro for embora. Você tem que se amar primeiro. Você tem que se amar primeiro. E isso só se dá num processo de olha para dentro, reconhece seus valores, reconhece a tua história, valoriza isso. Aí sim, a gente está pronto para partir para fora, né? Para externalizar e entregar esse afeto para alguém. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave. É a chave do sucesso. É a chave. Agora, falando de dependência emocional, quais são os sinais de que uma pessoa está numa dependência emocional num relacionamento ou numa situação e como que ela pode identificar isso e começar a lutar contra isso? A gente tem alguns estudos recentes, inclusive, que fala que a reação fisiológica da dependência emocional é parecida com a reação fisiológica da dependência de psicoativos. Então, tem um sistema de compensação muito intenso. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de perceber que estão num relacionamento... Estão numa dependência emocional. De dependência. Porque a compensação é a mesma compensação do uso de outras substâncias psicoativas. Então, o ideal é que, primeiro, a gente precisa ter uma rede de apoio interessante que consiga falar, olha, talvez isso aqui que você está achando que é ok, não seja tão ok assim. Não é tão, né? Que é uma das primeiras coisas que o relacionamento dependente faz, é enfraquecer os vínculos de apoio que a pessoa tem. Então, se eu pudesse dar um recado para as pessoas, não termine com as amizades, mantenha os seus vínculos, porque essas pessoas são as pessoas que vão poder te sinalizar ali quando você estiver confusa, vão poder te sinalizar, né? Porque isso acontece muito, por exemplo, você entra num relacionamento e se for um relacionamento desse, um love bombing, né, esse amor bombástico, você se entrega, dá todo o seu tempo para a pessoa e você acaba se afastando dos amigos que são tão importantes nessa jornada da sua vida. E fizeram parte de toda a sua história. E aí, justamente no momento que é super importante para você, o outro diz, não, essa pessoa não é tão bacana assim. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre essa avaliação. Se é ou não é. Se é, exatamente. É verdade. Que geralmente são as pessoas que estão de fora que vão conseguir perceber mais, assim, né? Mais claramente. Mas, se percebendo, acho que um sinal claro que o amor virou dependência é quando o outro vira a sua prioridade de vida.
quando você desconsidera os seus sonhos, os seus objetivos, os seus valores, as suas vontades, os vínculos, em detrimento dessa pessoa. Aí a gente precisa desconfiar que tem alguma coisa errada. Você deixa de ser você. Você deixou de ser você para ser o outro. Ah, mas eu gosto de azul e agora eu só uso verde porque o fulano gosta de verde. São sinais que são sutis, mas que indicam que você está priorizando muito mais essa outra pessoa do que as coisas que você de fato acredita. E tem uma diferença de concessões que são naturais e necessárias dentro do relacionamento. Sim, claro. E isso precisa partir do outro também. Sim. Então o outro também está disposto a te ouvir? O outro também está disposto a ceder? Às vezes não. A maioria das vezes, no relacionamento tóxico, o outro não está disposto. Ele quer só que você faça as vontades. Então a gente vai precisar sempre estar atento ali se as concessões em mão dupla ou se você está abrindo mão da tua identidade em benefício desse relacionamento. Que não é legal. Que não é legal. Não, nem um pouco legal. Que precisa cuidar com urgência. E de que maneira a ansiedade ela pode contribuir para essa dependência emocional? A pessoa que é muito ansiosa, que quer muito ser feliz, quer muito encontrar aquela pessoa, quer muito viver coisas, ela acaba entrando numa dependência emocional, perdendo o eu, né, o individual, o indivíduo, aquele ser para ser uma outra pessoa, uma outra coisa. Eu diria que a dependência gera mais ansiedade do que o contrário. O fato de você estar sempre à mercê do outro gera muito medo de perder, gera muita preocupação se você está fazendo tudo certo ou não, o que você poderia fazer de melhor para aquele relacionamento ser mantido. Então eu acho que numa lógica seria mais a dependência afetando e aumentando mais o nível de ansiedade do que o contrário. Com certeza. E como é que você acha que essa dependência emocional ela pode impactar na saúde, não só mental, mas física da pessoa também? Acho que na negligência, na autonegligência. Na autonegligência, na falta de cuidado, de sempre priorizar o outro. Tem um ritual que eu compartilho lá no Instagram, que é sobre honrar a fonte, né? Que é sobre isso, assim. É muito importante cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, ser um bom profissional, mas para isso a gente precisa estar bem. A gente precisa se dar prioridade, estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para conseguir dar conta dessas outras coisas. Então, a gente precisa quebrar um pouco isso de que cuidar da gente é egoísmo. É verdade. Sabe? Tipo, eu tô sendo egoísta se eu priorizar fazer a minha caminhada e não ir limpar a casa, sei lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cuidar da gente é cuidar da pessoa mais importante dessa vida e que possibilita ser importante na vida de outras pessoas também, né? Com certeza. Então, acho que quebrando essa ideia de que autocuidado é egoísmo. É verdade. Você precisa se cuidar. Precisa se amar primeiro. Precisa. É isso. É verdade. Precisa ser a fonte. Exatamente. E quais são as principais diferenças entre um apoio emocional e uma dependência emocional? Porque as pessoas podem confundir isso também. Porque um suporte emocional é importante. Necessário. É necessário. Todo mundo precisa de suporte emocional, de apoio emocional na vida, em diferentes fases da sua vida. Mas quando esse apoio emocional se confunde com uma dependência, é que é o problema. Quando eu não consigo fazer nada mais sem apoio. Quando esse apoio vira regra. O apoio, a rede de apoio, eu acho que é uma das coisas mais valorosas que a gente constrói ao longo da vida, sabe? Você ter pessoas para contar, poder contar. Isso é muito importante. Agora, do momento que você depende daquele apoio para fazer qualquer coisa na vida, aí a gente precisa olhar para isso e entender que relação é essa que está sendo estabelecida ali. Porque aí já passou de um suporte para uma dependência. Já passou de um suporte para uma dependência. Não consigo fazer sem a pessoa. Não consigo fazer. Não sou capaz de fazer. Não sou bom se essa pessoa não me validar com o apoio que ela tem para me oferecer. Tangível, intangível. Então, do momento que... Tudo em exagero é uma questão. Então, do momento que eu dependo de tudo, para tudo, que eu não me percebo, por exemplo, pegando o carro e indo sozinho, eu preciso de alguém para ir junto, isso virou uma questão. Verdade. Agora, como que o parceiro ou um familiar que lida com uma pessoa assim, que tem muita ansiedade, ou uma pessoa dependente emocional, como que essa pessoa, esse parceiro ou esse familiar,
ou um amigo mesmo, pode apoiar nesse processo de luta contra isso, contra esse sentimento? A primeira coisa que eu penso é não invalidar o sofrimento do outro. Às vezes acontece da pessoa minimizar o que o outro está sentindo. Por N questões. Então, acho que o principal apoio é validar o sentimento do outro. Se o outro está dizendo que está sofrendo, pode ser que você de fora diga, nossa, mas é só um copo d'água. Mas ele está sofrendo. É verdade. E se ele está sofrendo, a gente não ouve pelo copo d'água, a gente ouve pelo sofrimento dessa pessoa que a gente ama. Sim. Então, validar as emoções, validar o que a pessoa está dizendo que está sentindo, sabe? Entender. Apoiar, falar, olha, vai lá, tá sentindo isso? Então vamos procurar, vamos entender o que está acontecendo. Entender a pessoa, se Entender, colocar no se lugar da colocar. pessoa, que é uma coisa Exatamente. muito difícil hoje em dia. Está. As pessoas não se colocam no lugar das Empatizar, outras. eu vou te a dizer. empatia. Empatizar, eu acho que é uma das características mais bonitas que a gente tem e que tem se perdido, assim, né? Acho que a gente vive num mundo tão tecnológico que afasta a gente um pouco, verdade, né, fisicamente. é A gente verdade. se vê através das telas e a gente está perdendo um pouco essa capacidade de empatia. As redes sociais aproximaram muito quem estava longe, mas afastou quem estava perto. Quem estava perto. Então, às vezes, as pessoas estão dentro da mesma casa e não sabem o que o outro está passando no quarto ao lado. Não conversam. Como assim, né? É verdade. Então, acho que tem isso, da gente resgatar esse convívio, esse contato, perceber, estar sensível para o que o outro está trazendo ali. Ouvir, né? Ouvir o outro. Ouvir o outro, É exatamente. verdade, O ouvir que o essa pessoa outro. está trazendo? Ela está trazendo que está sofrendo. Eu posso olhar e falar, não, mas é só um copo d'água. Mas E ela está também não dizendo que está minimizar sofrendo, também. né? É verdade. Ela Não tá minimizar. dizendo. né? Ela A está dizendo que está pessoa sente. sofrendo, então eu não posso negligenciar isso. Acho que é uma questão até de responsabilidade com a vida do outro, né? Com Se ele está certeza. dizendo que está sofrendo, a gente precisa olhar para isso com cuidado, com carinho, com atenção. Ouvir, procurar entender e ajudar, apoiar. Entender o que o nosso comportamento também está contribuindo para aquela forma de adoecimento do outro, para aquele sentimento de... E que às vezes nem chega a ser um adoecimento, é um incômodo, sabe? Sim, claro. É o incômodo que a pessoa está sentindo. Então, como que o meu comportamento está impactando ali? Vem cá, vamos tentar resolver isso? Vamos achar uma forma de você se sentir menos invalidada, por exemplo? A comunicação é muito importante. Fundamental. Fundamental. Seja num casal, numa família, no meio trabalho, que você vive, no trabalho. Eu digo que a comunicação é o nosso ativo mais valoroso dos últimos tempos. Assim, quem consegue se comunicar bem, consegue fazer boas relações, manter bons vínculos, ter um casamento mais saudável, mais duradouro, né? E precisa dizer. Eu falo, não guarda incômodo não, É verdade. porque o incômodo cresce. E aí quando você chegar a dizer, esse incômodo já ganhou uma proporção Virou uma bola tamanha de neve. que um problema que era pequenininho e fácil de resolver virou um problemão. Então vem cá, pega um vinho, vamos conversar aqui, aí começa a falar, ó, vamos assistir um filme, aí vai conversando do filme, daqui a pouco traz sabe, assim, tava me sentindo assim. Com certeza, com certeza. E ali a gente vai conversando e trazendo o diálogo para a mesa, né? É verdade, é muito importante. Eu sempre faço isso assim. Nos meus relacionamentos eu sempre procurei ouvir bastante, falar, ser muito claro sempre, né? Ter essa comunicação fluida. Né? E no meu casamento hoje, a gente conversa muito e quando a minha esposa tá com cara feia, né? Porque as mulheres às vezes... É o sinal! As mulheres fecham a cara e a gente, que é homem, a gente não sabe. Será que eu fiz alguma coisa? Sim, claro! Claro que fez! Claro que fez! Mas a gente não sabe. Acordou! Então a pessoa acorda de cara feia, você fala assim, mas o que aconteceu? Sabe o que acontece? No meio dessa madrugada aí, o que houve? Entre a hora de dormir e a hora de acordar, o que houve? É porque, na maioria das vezes, a mulher espera que vocês, né, que os homens, infiram, né, tenham inferências, que a gente já deu sinais e que vocês precisam interpretar sinais. Que a gente não consegue ver esses sinais. E eu digo, olha só, gente, não vai rolar, não veio no HD deles essa descoberta, essa leitura, não veio. Não veio. Então, precisa dizer, tá chateada por quê? Diz logo, com todas as formas. Tem que ser claro. Todas as palavras, não, eu não gostei disso aqui. Isso. Pronto. É ali, ele sequer teve a noção de que aquilo ali era pra te chatear. É verdade. Eu, em 10 anos de casamento, sou casado há 10 anos. Nesse tempo, né, nós tivemos aí os altos e baixos. Normais. Eu sempre falei para minha esposa, olha, fala. Diga. Seja clara no que você está sentindo, porque eu não adivinho. Espera que vocês saibam o que a gente está sentindo. Só que não veio, esse recurso não veio no HD. Não é uma característica masculina. Não veio. Então precisa dizer. E lá em casa a gente tem um combinado pessoal.
que é não dorme chateada. A gente Que precisa bom, que resolver antes de dormir. Antes Vai de dormir dormir. 3 da manhã, mas vai resolver. Muito bom. E aí, assim, é um combinado Sim. mesmo. Por mais que aquilo que eu diga não seja exatamente o que ele quer ouvir, às vezes não é, Sim. por mais difícil que seja, é melhor ser dito e esclarecido do que você criar as fanfics. Eu falo, gente, a cabeça da mulher é uma fábrica de fanfic. Às vezes é um detalhe que do nada você cria uma história e quando vai ver não era nada daquilo. Era só uma coisa simples que poderia ter sido resolvida com uma conversa. no primeiro momento. O problema é que guarda a semente, fica ali só nutrindo a semente. De repente virou uma floresta de problema. É verdade. E a gente vai ter muito mais trabalho para trabalhar isso, né? Para mudar e reverter esse quadro. Então, na imersão, né, que foi em junho, nós trabalhamos isso incansavelmente. Como é que eu posso dizer, então, de forma respeitosa, me colocar de forma respeitosa para que o outro também entenda? Porque tem isso, às vezes a gente fala de uma maneira que desperta exatamente o sistema de luta ou fuga no outro. É verdade. Então, até para dizer tem técnica, não é para sair falando, não. Tem a técnica de dizer para, ao invés de despertar o seu mecanismo de luta ou fuga, que é o combate, despertar a empatia. Exato. Então tem técnica para tudo. A compreensão, se permitir que o outro te escute. Tem técnica, dá para aprender. Tudo é como se fala. Tudo é como se fala. A forma como você fala, as palavras que você usa. Escolher as palavras, escolher o momento. Às vezes não é naquela hora a conversa. Não é na hora que o cara chegou do trabalho com a cabeça a mil. Às vezes você vai precisar dar um tempo para ele também. E até mesmo no meio de uma discussão. No meio de uma discussão. Às vezes aquele não é o momento de falar. Às vezes o ideal é você sair daquela situação e em outro momento procurar e conversar. Deixa as defesas baixarem primeiro. Exato. O sangue tá quente. Exatamente. Não é o momento de falar. O clima esquentou, ativou o luta ou fuga. É para combater. Não é para resolver, é o combate. Então, sair daquele momento ali, deixa a energia baixar, sabe? Pouco. E aí, ali, depois você vai trazendo no momento certo. A semente. Traz logo a semente para resolver de uma vez, porque depois vira uma floresta. É verdade. Depois o problema cresce de uma forma que para resolver dá mais trabalho. Então conversa logo, resolve logo. E o problema é que muitos relacionamentos acabam por conta disso. Por essa falta de comunicação. Falta de comunicação. Fluida, assertiva, no qual a pessoa poderia, numa conversa, resolver toda uma situação, todo um problema. Sabe o que eu penso? Que as pessoas querem estar certas. É verdade. Na conversa, a pessoa quer estar certa, quer ter a razão. E às vezes é melhor ter paz. Com certeza. Às vezes é melhor ter paz. Às vezes é abrir mão. Às vezes é dizer, tá, não vamos conversar agora não. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É verdade, é verdade. Agora, como que a terapia pode ajudar? Ah, total. Isso. Poxa, aí é covardia, né? Perguntar pra psicóloga como que pode ajudar. Eu acho que a terapia te dá primeiro esse autoconhecimento, de saber, inclusive, o que te irrita, o que te maltrata, quais são às vezes o outro tá dizendo uma coisa, achando que tá falando uma coisa inocente e tá tocando numa ferida sua. Profunda. E que você sequer se deu conta de que aquela ferida ainda tá ali. Então, acho que a terapia é isso, de você se reconhecer, entender o que te dói e conseguir criar estratégias de comunicar isso ao outro. Olha, esse assunto me maltrata. Então, se você tocar nesse assunto, vai ser um momento difícil pra gente. Então, o autoconhecimento, a gente sempre vai voltar nesse processo. No autoconhecimento. A autoconsciência, saber, a minha história me feriu em determinados lugares. Alguns já estão sarados, outros não. E no relacionamento, o relacionamento que é feito para durar é o relacionamento que a gente consegue comunicar essas coisas. Sem dúvidas. Que a gente consegue comunicar, olha, para mim é difícil isso. Então eu preciso que você tenha um pouco mais de tato para tocar nesse assunto, sabe? Com certeza. E o homem também precisa ter essa sensibilidade, que ele precisa se conhecer tanto quanto nós, porque parece que essa responsabilidade fica só para as mulheres. É verdade. Ah, vai lá para terapia e resolve seu problema. Sim. Mas a gente, né, os homens, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que tiveram também as suas relações e as suas feridas emocionais aí abertas nas suas relações, também precisam ser curados. Então a gente precisa desmistificar que o cuidado de saúde mental é só para mulher, é para homem também, né? Com certeza. E principalmente quando a gente fala de casal, né? O casal é feito de dois, então os dois precisam estar inteiros ali. É verdade. E também passa pela autoestima também, né? O autoconhecimento e a autoestima também. Total. Trabalhar a autoestima na terapia,
Autoestima, autonomia, autovaloração, exatamente, autorrespeito. É tão difícil a gente conseguir respeitar aquilo que a gente acredita, né? Às vezes as circunstâncias mesmo nos colocam em lugares que a gente vai precisar olhar e falar, não, eu vou respeitar isso aqui que eu acredito, e fincar o pé. E isso se dá num processo de autoconfiança mesmo. Com certeza. De você saber que aquilo ali é uma coisa importante para ti, que determinadas coisas não tem negociação. É verdade, tem coisas que não tem negociação. Não tem negociação. Não abra mão. Não abro mão. Agora, Hannah, você poderia compartilhar com a gente, com o pessoal que está assistindo agora, algumas dicas, algumas técnicas, como a pessoa pode trabalhar a questão da ansiedade, da dependência emocional, da autoestima. Tem técnica, tem dica... Para tudo tem técnica, para tudo tem técnica. Dentro do trabalho com ansiedade, uma das diretrizes do meu trabalho é dar autonomia. Então, dentro do programa, tem uma série de técnicas para que as pessoas aprendam a reconhecer e intervir dentro do seu sistema, né, ansioso. A ansiedade, ela tem um sistema que é de pensamento, de emoções e físico, que estão interligados. Então, muito do tratamento é no sentido de autoconsciência, de entender que pensamento é esse que está gerando em mim um desconforto, que está desencadeando um coração acelerado, uma boca seca, por exemplo. E aí tem várias técnicas, a teoria cognitivo-comportamental dá esse aporte para a gente, né? E trabalha muito a questão da psicoeducação, que é ensinar para a pessoa a reconhecer e conseguir intervir dentro do seu processo de ansiedade, né? Então, dicas, tenho várias. Ferramentas, tenho muitas. Muitas técnicas. No Instagram, inclusive, diariamente tem vídeos lá ensinando ferramentas que a pessoa pode fazer em casa. Exercícios de respiração, de meditação, de reestruturação cognitiva. Tudo isso ajuda no processo ansioso. Muito A bom. autoestima é uma questão da gente olhar para as crenças e criar novos caminhos neurais a partir da nossa história. Excelente, excelente. Esse livro também pode ajudar muito, né? O livro fala tanto de relacionamento, gente. Tanto de relacionamento, com várias dicas interessantes. São 20 coautoras. É um livro que é de autoras que são advogadas, pedagogas, então é bem multidisciplinar, com várias dicas. Inclusive, o meu capítulo lá no final, eu dou uma orientação para quem se perceber numa relação abusiva, tóxica, né, de dependência. Então, tem a orientação lá. E lá no Instagram tem informações sobre ansiedade todos os dias, vídeos novos, técnicas para ajudar aí no controle da ansiedade. Maravilha, Hannah. Então, para você que quer saber um pouquinho mais sobre isso, né, procurar uma ajuda para sua ansiedade, para sua dependência emocional ou para qualquer situação que você esteja vivendo agora, procure a Hannah Carolina lá no Instagram, Hannah Carolina Psicóloga, e você vai encontrar muita informação, muitos vídeos, muitos textos, muitas coisas que podem ajudar você e também um pouquinho sobre o livro que ela é coautora, que é Vamos Conversar sobre Relacionamento. Vamos conversar sobre relacionamento. Muito bom. Lá no Instagram é um canal que eu entendi que conseguia atingir muita gente e que muitas pessoas, inclusive, falam que nem se percebiam ansiosas, né? Nem entendiam o que era ansiedade, aquilo que viviam. Acabam naturalizando, então o Instagram é uma ferramenta bem bacana de comunicação e tem muita ferramenta lá. Tem muita informação. Muita informação. Muita informação. Exatamente. Muito obrigado. Se precisar de terapia também, tem a psicóloga aqui para ajudar você. Só clicar no link lá e fazer o contato. Com certeza. Bom, eu quero fazer um convite a vocês também, que sempre queiram aprender mais, ter mais conhecimento. É sempre importante buscar informação, buscar conhecimento, buscar estudar sobre isso e sobre outras coisas também, né? Temos aí o curso Upgrade Idiomas, que vai te ajudar a ser bilíngue e ter uma autoestima lá em cima, nas não alturas. Com certeza. E não percam os próximos episódios, tem muita gente boa, tem muita história interessante, muito assunto relevante para você aqui, no Entre Nós, do Saquarema da Informação. E Hannah, cá entre nós, é muito bom conversar com vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Repito que é importante da gente ter esse espaço de falar e desmistificar a saúde mental. Então, muito obrigada mesmo e estou sempre aí à disposição. Eu que agradeço a você e agradeço a sua audiência também. Continua com a gente aí. Até breve.